Oi, gente, boa tarde. Estamos de novo aqui reunidos na nossa quarta-feira, fim de tarde, preparando-nos para o trabalho da noite. Tivemos problemas de conexão, de luz, de tudo aqui, com essa chuva, com esse temporal que armou, as coisas aqui caíram, as ligações caíram, o sistema caiu. Mudei, inclusive, de cenário. Estou agora numa outra parte da casa, tentando resgatar as redes que melhor poderão nos transmitir na tarde e noite de hoje, para que a gente fique junto mais esse momentinho. Pedimos a Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Maior, que nos proteja, que nos abençoe nesse nosso trabalho. Então vamos à luta na nossa parte, a parte que nos cabe, mantendo dentro de todas as dificuldades a nossa transmissão tão prometida, porque achamos que ela é muito importante no trabalho que a gente faz aqui no santuário, né? Pedimos a todos que estão em tratamento que quartas-feiras estamos atendendo com novos procedimentos, sim, em questão de adaptações aos processos por conta da nova onda do Covid, né? De tudo isso. Então a gente está com uma nova forma de atender, mas estamos atendendo nas segundas e nas quartas, como sempre, ok? Então venham, tá? Venham, vão, né? Porque eu não falo do santuário, eu falo de um outro lugar com vocês. Compareça então aos trabalhos hoje às 7 da noite. Aqueles que estão em tratamento continuem normalmente, ok? E aqueles que não puderem sair, mantenham seus tratamentos à distância. Bom, e realmente nós estamos, como falamos semana passada, vivenciando sempre experiências, ultimamente experiências mais difíceis, para alguns experiências muito dolorosas, e em função de todo esse processo que a gente está vivendo, que não tem sido fácil mesmo, tá? Mas faz parte dessa experiência que nós estamos como seres humanos, e que fomos preparados no decorrer de nossa vida, em momentos pretéritos, em encarnações anteriores, para darmos conta. Aqui agora nesse momento bastante quente, porque o ar-condicionado agora é que está funcionando, mas vamos lá. Bom, essa semana a nossa conversa vai também sobre uma mensagem do nosso mentor muito interessante, porque a mensagem nos trouxe o quê? Ele diz assim: nós temos umas expressões que nós somos acostumados a usar e por vezes repetimos essas expressões sem nos dar conta do seu significado. E ele fala que mesmo eles sendo que no mundo espiritual eles não usam a linguagem física e tal, e que a experiência espiritual dele, da língua, não é exatamente o português, ele consegue entender a diferença sutil de algumas palavras e sua aplicação. Então ele fala que nós brasileiros, enfim, e pessoas até de outras línguas e de outras nações costumam utilizar do termo o servo do Senhor, né? Que nós somos o servo do Senhor. Durante muitos séculos, a tradução nas Bíblias, Novo Testamento, Antigo Testamento, a palavra servo, ela sempre foi muito aplicada, e as pessoas adotaram o sentido de servo do Senhor como o subserviente do Senhor, né? Como se a humanidade fosse subserviente a Deus. E ele vem nos explicando que nenhum de nós existe como espírito e está aí no processo da nossa evolução natural, e que nós, por vezes, como agentes dessa evolução, agentes da nossa própria vida, aceleramos muitas vezes esse processo. Em outras encarnações até podemos nos manter mais estacionários, mas que dentro desse processo a gente vai aprendendo o entendimento da nossa própria existência, né? Por que a gente existe? Por que Deus se deu ao trabalho de nos criar como espíritos? Deus seria tão vaidoso, tão prepotente, a ponto de criar os espíritos para servir-lhe, para prostrar-lhes de joelhos e lhe servir pessoalmente, como
um empregado que serve alguém um copo d'água numa bandeja. Então, esse sentido de servo, né, esse serviço que presta, é muito mal entendido por nós e por quanto nós aplicamos isso errado também, né? Então, assim, nós estamos aqui para quê? Para o dia inteiro dizer: Deus, eu te amo, eu vou fazer tudo por você, e ficar nesse sistema de prostração ao Senhor, ou nós aqui estamos servos do Senhor no sentido de que prestamos serviços de colaboração, de construção, de cooperação do trabalho já instituído por Deus e que compete a nós a sua preservação, a sua manutenção e o seu bem-estar. Então, é nesse sentido que eles nos chamam a atenção. O termo servo do Senhor se refere ao subserviente ou ao colaborador, né? O que você é? Você é um subserviente, que é aquele que muito fala, amo Deus, sirvo a Deus, etc., mas pouco faz de forma concreta o que é o trabalho do serviço a Deus, ou você é o colaborador, o que está cocriando condições estabelecidas do bem, no amor ao próximo, na construção de uma sociedade mais equilibrada, de uma sociedade capaz de sustentar-se, de vir a sustentar-se sem a necessidade tutelar o tempo todo, que uma sociedade que esteja pronta, apta, tomada de decisões, a ser uma sociedade profícua, um grupo espiritual que efetivamente, amando o seu próximo, trabalha sob essa condição. Eu amo o meu próximo, mas o meu amor ao próximo não é uma prostração, mas sim uma ação, uma atuação concreta e efetiva de construção das condições desse amor ao próximo, né? Então, construir o amor ao próximo. Então, são as ações de abnegação, de compaixão, de caridade, de que você se estabelece dentro do jogo social, dentro do mundo que você vive, falando assim: Deus, eu entendo muito bem esse primeiro mandamento de amar a Deus. Eu sirvo a você servindo ao meu próximo. Eu sirvo a você fazendo dentro do mundo que eu vivo ações, estabelecendo ações que possam concretizar, materializar uma sociedade fraterna, igualitária, equilibrada, onde as pessoas estabeleçam-se mais felizes, mais tranquilas, onde o mundo seja bom para todos, onde as condições do mundo sejam boas para todos. Porque de que resolve sermos esse servo de Deus, o subserviente de Deus, ficarmos sentados num templo, numa igreja, numa casa espírita, seja onde for, reverenciando um Deus e não fazendo nada de bom ou tendo atitudes contrárias à ação do bem, não é? Apoiando atitudes contrárias ao bem, em detrimento do desregramento social, né? Aumentando as dificuldades, aumentando as diferenças, aumentando as intolerâncias, os preconceitos, os processos todos. Então, é o que ele nos coloca. O que é esse servo, né? Se a gente vai usar a palavra servo naquele sentido, né, de antigamente, das relações, quase que relações escravagistas, né? Eu tenho uma pessoa que é meu servo, ela existe para me servir, né? Para o meu bem-estar, para a construção do meu bem-estar, né? Ou então, esse conceito de servo é o que muitos levam no relacionamento com o divino, né? Se tornam escravos de um Deus, passam a ter atitudes e comportamentos que são atitudes e comportamentos
que não valorizam a inteligência, que não valorizam a independência, que não valorizam a liberdade, que não valorizam o indivíduo, o espírito inteligente, porquanto atitudes contrárias ao próprio princípio da sua própria existência. Por quê? Porque Deus não se daria ao trabalho de criar os espíritos, que são a inteligência, para eles serem subservientes. Não, ele cria o espírito inteligente potencialmente capaz de pensar, de decidir, de agir, né? de processar elementos de cooperação, como Jesus nos falou. Nós somos co-criadores da obra divina. Como espíritos, nós temos a capacidade de chegar e ajudar a criar, né? Pelo processo natural dos espíritos poderem manipular o fluido cósmico universal e criar. E aquela criação material que se estabelece ao final consequente das nossas ações, elas são inerentes, ou elas são na mesma relatividade do princípio que a motiva. Então, se o princípio que motiva a ação é o princípio para o bem do próximo, o que se concretiza, afinal, é o bem ao próximo, através de situações sociais, de elementos da sociedade em que vivemos, que é bom para o próximo. Se o princípio da ação, né, que leva a sua ação, é o egoísmo, a soberba, o orgulho de casta social, o orgulho da etnia que pertence, o orgulho ao nome de família que carrega, enfim, aqueles orgulhos que a gente não leva para o lado de lá, né, que não são positivos, esses elementos causais vão aparecer materializados, concretizados na ação final, né? Na matéria consequente disso. E isso não será bom para o nosso próximo, será bom para a pessoa que fez, né? Somente, porque vai enaltecer-lhe o orgulho, vai soberbar-lhe a existência, e porquanto não é bom. Então, não é isso que Deus quer. Então, esse serviço a Deus não é a Ele. Ele não tem essa soberba de querer ser servido, né? Isso são atributos de pensamento humano, não de Deus, nem de espíritos que estão 2 passos acima de nós, quanto mais de Deus, né? Que precisam ser servidos, né? Como reis, como elementos de uma casta superior, que tem um segmento de outros que estão ali só para fazer-lhe, bajulhar-lhe, soberbar-lhe a existência. Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado, o cuidado de não permitir transferir os nossos entendimentos pessoais, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa vaidade, esses atributos que a gente tem, de não transferir isso para Deus, né? E achar que Deus age no mundo e que estabelece necessidades iguais às nossas, né? Nós é que ainda, se pudéssemos, estaríamos deitados no berço esplêndido, enquanto centenas de pessoas estariam fazendo para que nós pudéssemos respirar, né? Isso não existe nem mais no mundo hoje. Isso nem cabe mais no mundo do século XXI, com espíritos que entendem a razão da sua própria existência, que estamos aqui todos para ajudando uns aos outros evoluirmos, para que, estando juntos um com os outros, a gente construa um mundo melhor. Então não tem nem mais lugar no mundo hoje para esse humano, muito menos pensar que esse seria o princípio da ação divina na construção dos espíritos. Construir um exército de espíritos para servir-lhe, né? Cafezinho na xícara, na bandeja de ouro. Isso não existe, né? Então, esse sentido, a gente precisa ter muito cuidado
e nos analisarmos todos os dias, porque nós, né, com o nosso pezinho lá no nosso passado, lá no nosso pretérito, gostamos de pensar que existimos para sermos servidos, gostamos de pensar que existimos para louvar a Deus e achar que isso é a nossa obrigação com o divino, né? E ficarmos lá louvando a Deus, servindo a Deus no sentido de louvar, no sentido de prostrar-se de joelhos, Deus, eu te amo, ó Pai, enquanto o mundo está sofrendo pela devastação da fome, das desigualdades sociais, enquanto as pessoas moram e são expulsas de suas pátrias, de suas casas, pela intolerância, pelo orgulho, pela vaidade, por todos os vícios morais que ainda assolam a população nesse planeta e vão solapando todo mundo, e as pessoas se deixam levar achando que isso é a naturalidade das coisas. Não é. Nós somos espíritos em evolução. Nós somos espíritos fadados a evoluir. Porquanto o que éramos ontem, pensávamos ontem, agíamos ontem, não cabe no dia de hoje. E muito menos no dia de amanhã. Então, hoje temos que ser diferentes de ontem. E também diferentes de amanhã, porque amanhã precisa ser melhor, né? Então, servir a Deus é servir ao próximo. Servir ao próximo no sentido de construirmos elementos, de termos ações, de materializarmos esse bem no mundo que a gente vive, para que amanhã exista menos problemas, menos homicídios, menos intolerâncias, menos fome, menos desigualdade, para que as pessoas possam vivenciar a sua vida aonde estão, aonde nasceram, com quem quer que seja, do jeito que forem, independente da religião que tenham, da cor da pele que ostentam, da classe social que representam. Nós precisamos atingir essa consciência. Essa é a consciência primária. Não importa o que o outro decide para dentro da sua vida pessoal. Isso ele responde diante de Deus. Nós respondemos a Deus por nós e para o próximo com as ações que projetamos no mundo para a construção desse próprio mundo em que vivemos. Se projetamos boas ações, essas boas ações responderemos e essas boas ações nos encontrarão à frente multiplicadas, porque o mundo que nós vamos herdar das nossas próprias ações será um mundo melhor. Que é melhor consequência do que essa? Desencarnar e voltar à frente no mundo mais evoluído, você ter sido agente dessa evolução, você ter sido um dos construtores desse bem? Não existe melhor recompensa. Não existe melhor recompensa do que você retornar à pátria espiritual e encontrar pessoas que lhe abraçarão e dizem: venha filha, venha filho, volte à sua casa como um filho pródigo, entendeu? Volte e receba dos seus pais, do seu pai maior e do mundo espiritual, o abraço do aconchego, do agradecimento, da gratidão pelo que você fez. Muito melhor do que chegar do outro lado e encontrar 3.500 obsessores, né, pelo mal que foi praticado ou pelo mal que não foi evitado, né? Então, é isso. O servir a Deus não é um ato de subserviência ilusória. É ação concreta no bem para o nosso próximo, no mundo que a gente vive. O dia que a gente entender essa diferença, creiamos que seremos melhores. Creiamos que conseguiremos estabelecer melhores relacionamentos no mundo que a gente vive. Hoje, vivemos ainda numa sociedade que Deus é objeto de barganha, que crença é motivo de mutilações, assassinatos, discórdias e etc. Então, como podemos dizer que estamos servindo a um Deus com esse comportamento? Não podemos nunca nem falar uma coisa dessa. Não.
Enquanto a gente achar que o que queremos é verdade, somente absoluta, sem mais ninguém meter o bedelho, enquanto acreditarmos que somente aquilo que o meu mentor fala é o que vale, nós estamos num caminho de perdição absoluta, né? Eu posso nem concordar com o que o outro fala, mas eu tenho a obrigação moral de aceitá-lo como ele é. E dizer, olha, não concordo, mas amo você do mesmo jeito. E eu não faria assim, mas se você faz, eu te apoio. Não é? É difícil? É. Porque a gente tem que ter aquela linha tênue, muito estabelecida, de que quando o outro está na prática do mal, a gente deve interferir. Isso não é bom. Meu amigo, preste atenção. Isso lhe compromete. Nós temos o dever moral de alertar, de falar, orientar, não digamos que para orientar a gente tinha que ser melhor, né? E melhor ninguém é. Então, pelo menos para alertar, para falar, olha, eu não faria, né? E também não vou assinar embaixo o mal que você está cometendo. Mas isso você vai responder. Eu não preciso assinar embaixo para dizer que eu sou seu amigo. E não preciso lhe virar a cara e condená-lo para poder dizer que eu não concordo. É uma posição muito difícil no mundo que a gente vive. Saber respeitar o outro, amar o outro, sem precisar especificamente chancelar o erro alheio. Muito pelo contrário, a cada erro que um comete, a gente tem que correr atrás, para estabelecer um bem, para que esse bem que a gente estabeleça aos trancos e barrancos diante de todas as nossas dificuldades, possa minimamente chegar a dar uma cutucada naquele malzinho e dar, vai para lá, vai para lá, aqui não, vai para lá. E o mal começa a se intimidar, né? Porque nós não temos que intimidar as pessoas, nós temos que intimidar o mal nas pessoas. É diferente, né? É muito diferente. Então, intimidar o mal, né? A pessoa vai lá, joga um copo de água no chão e quebra, você vai lá, pega o copo de água e coloca sobre uma mesa. Não precisa nem dizer nada. Ela vai entender que ela não devia ter jogado no chão, né? E são coisas que a gente vai aprender na vida, que vamos aprendendo no dia a dia, quando lidamos com a humanidade, porque a humanidade é assim. Nós somos falhos, nós somos devedores, nós somos peregrinos assustados, quer dizer, cada caminho que a gente pega, cada lugar que a gente anda, a gente se sente desconfortável, porque não tem segurança, mas não importa, nós vencemos, não é? A gente tem potência, ai meu Deus, potência para vencer. Alguém poderia me dizer quanto tempo nós estamos? Porque falando no celular eu não tenho cronômetro. Já temos 30 minutos de palestra, alguém poderia me avisar, por favor? Então é isso, gente. Vamos nos buscar essa meta, essa visão na nossa mente. Se sou um servo do Senhor, sou como um colaborador, um cooperador do bem, da ação do bem, porque foi para isso que Ele me criou. Então eu vou agradecê-lo fazendo a minha parte. Não serei mais o servo passivo, o servo que faz louvores, o servo que frequenta todas as coisas, mas é incapaz de amar o próximo, é incapaz de sorrir para o próximo, né? Vamos pensar nisso. Deus não iria perder tempo, porque Ele não é como nós. Vamos desatribuí-lo de nós. Deus jamais criaria espíritos inteligentes para ficarem brincando na evolução, né? Nós temos a potência do crescimento moral, do crescimento espiritual. E isso está em cada um. Aceita, não aceita, não acredito nada disso, não quero saber. Tudo bem, siga a vida. Eu vou seguir com o meu trabalho, certo? Eu gostaria realmente que alguém pudesse me dizer, pela minha falta absoluta aqui de cronômetro, quanto tempo nós temos de
de gravação, alguém poderia me dizer? Por favor, de gravação não, de palestra ao vivo. Gente, hoje eu tô totalmente louca. Essa história de ter faltado luz, de ter virado, de ter acontecido, me deixou louca. Alguém poderia me dizer, por favor, que eu estou sem cronômetro aqui? Quanto tempo temos da hora que começamos até agora? Não, não temos. Ok, então. Bom, vamos então fazer a nossa prece. Vamos permitir recebermos os passes espirituais dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Vamos deixar que Jesus entre nesse nosso lar, que abençoe todos que se encontram na nossa casa, desde os seres menores a todos nós, que a gente seja capaz e grato de receber essas bênçãos, essas benesses. Vamos nos permitir estarmos nessa conexão com o nosso divino. Vamos permitir que Jesus venha aos nossos lares, que Ele entre sorrindo, abraçando-nos, acariciando-nos, permitindo-nos uma felicidade íntima, pouco conhecida no nosso dia a dia, que é a felicidade da paz, da tranquilidade, da mansietude, da calma. E nessa vibração, vamos orar a Deus, ao Pai Maior, pedindo que este Pai ilumine o mundo que nós estamos vivendo e que essas bênçãos cheguem a todos os seus filhos, todos, 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 incondicionalmente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder, a glória para todo sempre. E assim diante de todos os nossos pequenos, rogamos a Deus a permissão de terminarmos o nosso trabalho da tarde e noite de hoje. E que essa paz fique em nossos lares por toda essa semana e que voltemos aqui semana que vem, se Deus quiser. Beijos, meus amores. Obrigado e mais uma vez desculpa pelo atraso, pela confusão. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Ó. Tchau. Eu sou o Tintim. Né, Tintim? Ele hoje veio para a palestra. Olha que lindo. Olha que amor. Então, fala tchau, gente. Até semana que vem.